Qual a imagem te vem à mente quando eu falo alien? Talvez um ser pequeno, um cabeçudinho, muito diferente de nós, como no filme ET, do Spielberg, ou como um ET Bilu. Pode ser também um marciano, aquele ser verde com os olhos gigantes, geralmente com nenhum pelo no corpo. Ou uma criatura apavorante, como o alien do filme do Ridley Scott, aquela máquina de matar que só é capaz de fazer esse ruído. Eu quero agora que você imagine um ser extraterrestre um pouco diferente desse estereótipo mais comum do alien, que principalmente o cinema ajudou a criar. Imagina comigo. À primeira vista, ele parece humano. Ele é um homem negro que chama muita atenção pelas suas vestes. Ele surge vestido como um faraó cósmico, com uma capa brilhante, adereços na cabeça, chega orquestrando uma colisão sônica de instrumentos metálicos e eletrônicos vibrando na frequência do jazz. Seu nome é Sun-Ha, um ser vindo de Saturno com a missão de ajudar a humanidade, especialmente as pessoas negras, a buscar as estrelas e a se prepararem para ocupar o espaço, onde a humanidade vai realmente alcançar o seu verdadeiro potencial psíquico e espiritual. A verdade está lá fora. Agora, imagina a estranheza que essa figura causava entre as pessoas dos anos 50, 60, na época em que ele aparecia se apresentando com sua orquestra, ou melhor, arquestra, com seus músicos vestidos com trajes igualmente excêntricos, bailarinos num espetáculo teatral numa mistura de místico com futurista, criando sons alienígenas que revolucionaram o jazz e além disso trazendo discursos proféticos, com mensagens inspiradoras de esperança, falando de futuro, de viagem espacial, de Egito Antigo. Every song I write tells a story that humanity needs to know about. In my music, I speak of unknown things, impossible things, ancient things, potential things. No two songs tell the same story. Personagem, mito, um filósofo, louco ou apenas um artista? Quem foi Sun-Ha? Qual era a mensagem que ele veio trazer de Saturno? Qual é o legado que ele deixou na Terra? É o que vamos descobrir. Eu sou a Aline Valek e você está ouvindo Bobagens Imperdíveis. Episódio de hoje, o homem que veio de Saturno. Este podcast é uma produção 100% independente financiada pelos ouvintes. Se você também gosta das histórias que eu ouvi aqui, torne-se um apoiador. A partir de R$5 mensais, você já dá aquela força para o seu podcast favorito e tem acesso a vários extras vitaminados. Saiba como apoiar em alinevalek.com.br/apoie. O link está na descrição do episódio. Agora vamos à história. Por volta de 1910, nos Estados Unidos, uma mãe levava os seus filhos para um evento muito esperado, que era assistir a um show do ilusionista conhecido como Black Herman. O cara era uma lenda. Ele passava por várias cidades americanas com seu espetáculo, onde ele fazia coelhos surgirem do absoluto nada, fazia pessoas levitarem no palco, se desvencilhava de nós impossíveis, era capaz de trazer uma mulher morta à vida e até mesmo ser enterrado vivo e sair da cova 3 dias depois, ileso. Essa mulher, chamada Ida, era tão fascinada por esse mágico que acabou batizando seu filho caçula com o mesmo nome, em homenagem ao Black Herman. Nascia então Herman Poole Blount, no Alabama, em maio de 1914. E sabe o que tinha no Alabama, nos Estados Unidos, em 1914? Segregação racial. As pessoas negras eram, por lei, impedidas de habitar, de transitar nos mesmos espaços que as pessoas brancas. Então tinha escolas para negros, vagões de trens, assentos de ônibus para negros, banheiros, até bebedouros para pessoas negras. Era proibido por lei uma pessoa negra usar um banheiro público
destinado a pessoas brancas. Olha o absurdo disso, né? Os negócios das pessoas negras, as lojas ficavam isoladas dentro de uma área específica na cidade, que é onde as pessoas negras podiam circular, e os consumidores negros, eles só podiam comprar em outras lojas fora dessa área em um único dia da semana. E o Alabama era um dos lugares mais segregados dos Estados Unidos, um lugar tão racista que se gabava de ter o maior número de membros da KKK nos Estados Unidos, um lugar de muita violência racista. E é nesse contexto que o pequeno Herman é criado. Quando ele ainda é um bebê, o pai dele vai embora de casa, a mãe e as crianças se mudam para a casa da avó, que fica perto da estação de trem da cidade, um ponto muito movimentado, onde a mãe e a tia-avó conseguem emprego num restaurante. O Herman, então, acaba sendo criado pela avó. E ele foi um menino quieto, estudioso, gostava muito de ler, um orgulho dos professores. Não era muito sociável, se sentia sempre deslocado. Com o passar dos anos, ele mostra um grande interesse em música. Ele fica fascinado pelos discos que um dos tios leva para casa, em especial pelos discos do Fletcher Henderson, um pianista que foi um dos grandes nomes do jazz, do swing, que o menino escutava de cabo a rabo, ficava assim até o disco furar, ficava lá pirando nos ritmos. E vendo isso, querendo incentivar aí esse talento, a tia-avó deu um piano de presente para o menino, que ele tinha que revezar com a irmã mais velha, que também tocava, principalmente os louvores da igreja, mas ele logo desenvolveu um talento excepcional, porque ele aprendeu a ler as partituras e conseguia tocar de tudo. Ele era um autodidata. Então aprendeu a tocar todos os hinos de igreja que a tia-avó trazia para ele, tocava Mozart, tocava música clássica, conseguia tocar as músicas só de ouvido. Não demorou para ele começar a compor as próprias músicas, a escrever poesia. E é mais ou menos nessa época que algo parece despertar nesse garoto. É quando o Sun Ra entra na história. Ele diz que é nessa época que ele chega ao planeta Terra, enviado pelo próprio Criador do Universo, com a missão de libertar o seu povo para que possa ocupar o espaço sideral e ir até as estrelas. Ele renuncia ao seu nome, Herman, sua origem, passou a se declarar como uma entidade vinda de Saturno. Então, todos os documentos, fotos, evidências do seu passado, tudo destruído. Todo mundo que perguntava, ele dizia que não se lembrava de nada, de como chamava sua mãe, de quem foi seu pai, de onde estudou, como se a sua vida tivesse começado, de fato, com a música. Ele caiu do espaço na terra com os dedos em um piano. O cara que escreveu a biografia dele, o John Swed, diz que ele tinha um passaporte sem data de nascimento, onde dizia que ele vinha de Saturno. E sobre essa chegada dele, esse despertar dele aqui na Terra, ele contou pro biógrafo algumas coisinhas que eu vou ler aqui um trecho. Sempre senti que havia algo errado. Não conseguia explicar. As pessoas continuavam dizendo: por que você é infeliz? Você nunca parece ser feliz. E era verdade. Eu tinha esse toque de tristeza no meio das festas. As pessoas estavam ali se divertindo, mas eu tinha um momento de solidão, tristeza. Isso me intrigava, então eu tive que analisar. E decidi que eu era diferente. Devo ter vindo de algum lugar. Eu não nasci apenas, eu tinha estado em algum lugar antes de nascer. Não sou humano. Nunca chamei ninguém de mãe. A mulher que se supõe ser minha mãe, eu chamo de outra mamãe. Nunca chamei ninguém de mãe. Eu nunca chamei ninguém de pai. Eu nunca senti dessa forma. Eu me separei de tudo que, em geral, você chama de vida. Me concentrei inteiramente na música. Minha preocupação é com o planeta. Na minha música, eu crio experiências difíceis de expressar, especialmente em palavras. Minha vida anterior não tem mais significado para mim. Não. Eu não lembro quando eu nasci, nunca memorizei. E é exatamente isso que quero ensinar a todos, que é importante se libertar da obrigação de ter nascido, porque essa experiência não nos ajuda em nada. É importante para o planeta que os seus habitantes não acreditem em ter nascido, porque quem nasce tem que morrer.
O ser humano tem que se elevar acima de si mesmo, transcender a si mesmo, porque do jeito que está, ele só pode seguir reproduzindo ideias, porque ele próprio é apenas uma reprodução. Ele não veio do sistema criativo, ele veio do sistema reprodutivo. Mas se ele evoluir para além de si mesmo, ele virá do sistema criativo. E o que estou determinado a fazer é isso. É fazer com que o ser humano se crie ao se elevar do sistema reprodutivo para o sistema criativo. Ao decorrer da minha pesquisa, eu me deparei com várias lacunas, várias inconsistências, então é difícil chegar a datas precisas. Será que o Sun Ra chegou de uma vez? Quando? Ou ele foi vindo gradualmente à medida em que o então Herman ia se aprofundando na música? Muito do que se sabe vem da narrativa do próprio Sun Ra. Aquela história, né? Jamais confie no narrador, ainda mais quando ele diz vir de outro planeta. Mas o que se sabe é que ainda jovem, ali pelos seus 20 e poucos anos, ele já começou a tocar em banda, né, em orquestra, e a se apresentar em vários lugares ali no sul dos Estados Unidos. E na época, principalmente nos estados do sul dos Estados Unidos, a música era o único ambiente em que as pessoas negras podiam ter algum prestígio na sociedade. Então, os músicos, os artistas negros podiam se apresentar para uma plateia branca, e o próprio Herman e a sua orquestra se apresentavam ali em clubes de elite para pessoas brancas, embora pessoas negras, os músicos não pudessem interagir, né, engajar ali, se misturar com a plateia. E ali por volta dos anos 30, o Herman teria ganhado uma bolsa de estudos para entrar na universidade, né, para estudar música, né? Então ele estudou por cerca de 1 ano, estudou composição, orquestra, teoria musical, mas depois de 1 ano ele saiu da universidade. Aí vem uma história muito interessante, porque é quando ele diz que ele foi abduzido e que ele foi teletransportado para Saturno, onde os seus conterrâneos teriam dito para ele sair da faculdade. Então ele relata que ele foi teletransportado, ele não estava mais na forma humana dele, e ele encontrou com os alienígenas que tinham anteninhas e falaram com ele, falaram para sair da faculdade, porque o mundo ia entrar no completo caos e ele precisava falar para as pessoas através da música, e era assim que as pessoas iriam ouvi-lo. Um detalhe é que essa abdução aconteceu pelo menos 1 década antes dos primeiros relatos que se tem registro de pessoas avistando OVNIs ou relatando terem sido abduzidas. Então, o Sun Ra, ele também teria sido abduzido muito antes de virar modinha. Então, ele de fato larga a faculdade, mas ele acaba mergulhando com muito mais intensidade na música. Então, compondo de noite, dormindo muito pouco. Ele transforma o térreo da casa onde ele morava, da família dele, numa espécie de oficina, conservatório musical, onde ele chama os músicos da banda dele, na época chamava-se Sonny Blount Orchestra. E eles ensaiavam ali, gravavam, ele ficava ali compondo, escrevendo músicas, lendo também os livros esotéricos, que era um tema que chamava muito a atenção dele. Mas, eventualmente, essa banda acaba, né? Ele não consegue, enfim, ganhar muito dinheiro com ela. Alguns anos depois, ele se muda para Chicago, que é onde a carreira musical dele começa, de fato, a acontecer. Lá, ele consegue trabalhar como pianista e nos arranjos da banda do Fletcher Henderson, ele próprio, né, o ídolo de infância dele, e é também em Chicago que o Sun Ra conhece o cara que se tornaria o empresário dele, o Alton Abraham, que é um cara jovem, mas muito desenrolado, muito bem conectado. Então, por isso acaba se tornando o empresário dele, porque ele tem as manhas ali de agendar show, de conhecer os músicos que ele passa a indicar para a banda que o Sun Ra formaria. E isso complementava um lado que o Sun Ra não era muito bom, porque o Sun Ra era muito introvertido, não tinha esse tino para os negócios.
E esse amigo dele acabou se tornando um empresário dele. Eles tinham também um tema, um interesse em comum, que era os livros, né, os temas esotéricos. Então eles fizeram uma espécie de clube do livro, né, para discutir esses temas, discutir essas leituras, esses estudos que eles tinham, e juntos, ali por volta dos anos 50, eles também fundaram um selo independente que ficou conhecido como El Saturn Records. Então você veja que nem o Sun Ra, que veio do espaço, ele caiu na Terra pronto. Ele teve que se construir, né? Ele teve que se construir como um Sun Ra, ele teve que procurar o lugar onde seria possível ele fazer aquilo que ele veio para fazer, se cercar das pessoas que tornariam possível ele cumprir a sua missão, né? Ir construindo a sua nave, ir construindo a sua tripulação. Então o empresário dele indicava esses músicos para trabalhar com ele, para ele conseguir formar a banda, né? Então o cara indicou só músico foda para trabalhar com ele. O Marshall Allen, o John Gilmore, que eram músicos já muito respeitados assim na cena do jazz, começaram a tocar com o Sun Ra e nunca mais saíram da banda, porque nos primeiros meses tocando com o cara, perceberam: esse cara é um gênio, ele realmente pensa em música de uma forma muito avançada, ele faz assim o que o Thelonious Monk não consegue fazer, sabe, o que o Duke Ellington não consegue fazer. E admiravam muito a figura e o pensamento criativo do Sun Ra. Também entrou na banda a June Tyson, que era dançarina, fazia as coreografias, também era cantora, elaborava o figurino da banda, né? Então ela começou a fazer essas roupas, essas fantasias futuristas, né, inspiradas no Antigo Egito, que estavam muito presentes, né, na filosofia do Sun Ra. Ele adotou esse nome, Ra, que é o deus do sol na mitologia egípcia. Então ele aparecia nos shows vestido como um faraó mesmo, né, com uma coroa solar na cabeça, túnicas brilhantes, esvoaçantes com as cores do arco-íris. O Sun Ra andou para que Ziggy Stardust pudesse correr, né, aquele personagem cósmico do David Bowie, mas o Sun Ra já estava fazendo isso muito antes. Então a apresentação dele tinha uma coisa teatral, de encarnar um personagem, algo como o Itamar Assunção também fazia, por exemplo. Eu já contei essa história no episódio Ascensão de Itamar, na temporada passada, depois vai lá ouvir, eu acho que tem muito em comum. Mas o Sun Ra, muito além da estética, muito além do figurino, da aparência, ele realmente acreditava que não era da Terra. Então ele precisava fazer uma música que também soasse completamente alienígena. E era o que ele fazia na banda dele, a orquestra The Orchestra. Ele fazia um som completamente experimental. Muitos achavam algo dissonante, algo estranho, uma barulheira. Mas justamente porque era algo novo, né? Ele foi um dos primeiros, se não o primeiro, a incorporar no jazz instrumentos elétricos, como o teclado, o baixo elétrico. Ele também usava sintetizador, também usava o claviolino, né, que é uma espécie de teclado eletrônico que é o avô do sintetizador. Então parecia que ele estava no palco conjurando o som de trovão, conjurando o sentimento de estar no espaço. Tem uma entrevista em que ele fala que a música é muito importante para ele, é como um alimento. Se ele não quer comer a mesma comida todo dia, ele também não quer ouvir o mesmo som todo dia. Mas o Sun Ra também dizia que a música é como uma jornada. E por isso a banda precisava ter um mapa. Fazer a música era como viajar para o espaço. E ter um mapa significava para os músicos conhecer muito bem as suas partes. Porque por mais que parecesse ali tudo improviso, uma grande bagunça, não, aquilo era resultado de ensaios exaustivos. Sun Ra acreditava que os deuses, ou os seres extraterrestres, falavam a linguagem da disciplina e da precisão,
E era isso que ele buscava nos músicos para tocar com ele, disciplina e precisão. Tem um documentário, chama Sun Ra, A Joyful Noise. Eu vou deixar o link na descrição, assim como de todas as referências que eu usei nesse episódio. E nesse documentário dá para ver um pouco da rotina de ensaios. E um dos músicos fala no documentário que os ensaios também podem ser a qualquer momento. Então, às vezes, é das 6 da manhã até as 10 da noite. Às vezes, o Sun Ra vai te chamar às 4 da manhã para tocar. Nunca dá para saber, então você sempre tinha que estar pronto para ensaiar. Vida social? Não temos. Apenas música, 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 música e música. Então, realmente, o que o Sun Ra estava criando era muito mais do que música, era muito mais do que uma estética, era uma filosofia de vida. 1, 2, 3, play. O afrofuturismo é descrito como uma escola de pensamento expresso através da arte, da literatura, da música, da cultura e que apresenta ideias de futuro a partir da visão e da experiência das pessoas negras, da narrativa da diáspora africana. E faz isso falando de viagens espaciais, de vários temas de ficção científica, usando como base a história e a simbologia africana, como, por exemplo, a iconografia egípcia. No Brasil, por exemplo, nós temos o fantástico autor Fábio Cabral, que tem romances que misturam elementos futuristas com orixás, como no livro Caçador Cibernético da Rua 13. Eu recomendo demais conhecer o trabalho dele. Então, é mais do que um subgênero da ficção científica com personagens negras, porque o afrofuturismo está na literatura, está no cinema, aparece na música. Tem, por exemplo, outra banda mais antiga chamada Parliament, que depois passou a se chamar Parliament Funkadelic, que lá nos anos 70 estava cantando funk music, imaginando um futuro em que moraria um presidente negro na Casa Branca, o que acabou acontecendo de fato. Lembra no episódio passado que eu falei de franceses no século XIX, imaginando como que seriam os anos 2000, como a tecnologia tornaria a vida maravilhosa? Pois então, é interessante a gente observar que essas imagens mostravam apenas pessoas brancas vivendo nesse futuro. Era essa a ideia de utopia, um futuro em que as pessoas não brancas não existissem mais? O afrofuturismo vem para justamente mudar essa visão, vem para tornar a utopia possível também para as pessoas negras. Por isso, Sun Ra foi um precursor do afrofuturismo. Ele já estava criando uma obra afrofuturista antes até de existir o termo, que só foi cunhado pelo crítico Mark Derry em 1993, que foi exatamente o ano em que Sun Ra voltou para Saturno. A gente sabe que é bem possível, né, uma coisa existir antes de haver uma palavra para isso. Nós já falamos disso nesse podcast, aliás, num dos episódios mais ouvidos, que é o Quem Inventou o Azul, lá na primeira temporada. Aliás, nele a gente também fala de Egito Antigo. Então, é preciso lembrar que o Sun Ra estava sim fazendo afrofuturismo e na década de 50, na mesma época que a Rosa Parks estava sendo presa porque não cedeu lugar no ônibus para uma pessoa branca sentar. Então, ele estava fazendo isso em meio a um mundo que dizia a pessoas como ele, esse não é o seu lugar. E ele respondia, nosso lugar é muito maior, nosso lugar é nas estrelas. The space is the place. Sun Ra pode ter deixado a Terra, mas deixou um legado. Tanto porque a sua banda The Orchestra continua nativa até hoje, inclusive com alguns membros da formação original, tanto porque influenciou muito outros artistas. Dá para ouvir a influência dele no trabalho da Erykah Badu, por exemplo. Dá para ver também, porque principalmente nos últimos tempos ela tem adotado uma estética que faz ela parecer um ser vindo de outra dimensão. A influência do Sun Ra também está na música da Janelle Monáe, que explora também uma temática do ciborgue, de formas de vida não humanas, como nos álbuns Arcandroid, Dirt Computer, e leva o afrofuturismo mais para o campo do pop.
A mensagem do Sun-Ha é tão vanguardista, é tão futurista, que continua fazendo sentido até hoje. No mesmo país onde ele aterrissou e fez a sua carreira, hoje, em 2025, a gente vê imigrantes sendo perseguidos, sendo abduzidos pelo Estado, especialmente pessoas de origem latina, para serem deportadas, expulsas do país. A lei de imigração americana ainda usa em muitos casos o termo alien para se referir a essas pessoas, um termo que tem sido aos poucos substituído por não cidadão. Mas você veja que da linguagem até as ações desse Estado ainda existe essa dinâmica de exclusão, de segregação, de dizer você não é daqui, você não é como nós. Não é por acaso que na maioria das histórias que saem da indústria do entretenimento americano, o alien é uma ameaça, é um invasor. E o Sun-Ha subverteu essa linguagem. Ele revestiu essa identidade alienígena como algo bonito, majestoso, divino até. De nos fazer pensar na narrativa de um ser vindo do espaço que não vem para colonizar, mas para fazer música, para trazer alegria ou esperança para o povo da Terra. E a gente também está vivendo numa época em que o imaginário da viagem espacial foi completamente tomado por bilionários racistas de extrema direita. São eles que falam de construir foguetes, de levar para o espaço essa mesma lógica colonialista de exploração de recursos sem limites, de devorar outros mundos do mesmo jeito que estão devorando a Terra. Mas o espaço não pertence a essa gente. Não podemos deixar só esse tipo de pessoa habitar o imaginário do espaço. E é por isso que a mensagem do Sun-Ha é tão poderosa e resiste ao tempo. Ele pode parecer para muitos só um artista doidão, fantasiado de faraó, tocando piano de forma alucinada, mas ele realmente está cumprindo uma missão de elevar o nosso pensamento até as estrelas, de mostrar que pertencemos a algo de uma ordem muito maior. Saturno, o planeta natal de Sun-Ha, foi batizado com o nome do deus romano do tempo. Esse gigante gasoso é o último planeta do sistema solar visível a olho nu. Por isso, por muito tempo, os antigos acreditavam que Saturno era a fronteira, o limite do nosso mundo conhecido. Da próxima vez que você olhar para o céu estrelado, tenta achar Saturno. A olho nu vai se parecer com uma estrela, com um brilho muito persistente. É legal imaginar que é também por causa da capa brilhante do Sun-Ha refletindo a luz do sol, que ele está lá em algum lugar, tocando piano, compondo novas sinfonias cósmicas, nos lembrando que Saturno também não é o limite, que podemos ir ainda além, que a nossa imaginação pode ir até o infinito. I'm not part of history. I'm more part of the mystery, which is my story. They say that history repeats itself. 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 Repeats itself. But history is his story. It's not my story. What's your story? A história de hoje não está completa, porque o mais importante sobre o Sun-Ha eu não posso colocar aqui no episódio, que é a música dele. Por isso eu te convido a, assim que você terminar de ouvir o episódio, dê play na música do Sun-Ha e sua orquestra. Tanto faz se você já conhece, se você nunca ouviu antes, porque por mais que eu fale, só dá para entender mesmo ouvindo, deixando a música te levar até os confins do espaço. Depois me conta o que você sentiu nessa viagem. Obrigada por ouvir mais esse episódio. Antes de você ir, deixa eu te convidar para vir para o nosso clube de leitura Bobagens Imperdíveis. A primeira leitura do clube é uma utopia
escrita por uma mulher em 1666, muito antes de existir o termo ficção científica. Você já ouviu falar na Margaret Cavendish? Pois é, vem ler ela junto com a gente. Também teremos uma obra afrofuturista na programação do clube, para você saber mais sobre os livros que a gente vai ler na programação. E também, para se inscrever, é só ir em alinevalek.com.br/clube de leitura. O link está na descrição. O clube é gratuito, basta você se inscrever lá no site para você entrar no grupo de WhatsApp, onde a gente vai discutir sobre esses temas, discutir sobre as leituras, enfim, se fazer companhia, né, durante a leitura. Se não precisa estar lendo os livros para poder acompanhar as discussões, você pode ler aqueles que você achar mais interessantes. Você pode também entrar no clube a qualquer momento. É isso, um beijo, te vejo no futuro.